Neville Goddard, Pensando na Quarta Dimensão. Capítulo retirado do livro Fora desse Mundo. Existem duas perspectivas reais sobre o mundo possuídas por cada homem, e os antigos contadores de histórias estavam plenamente conscientes dessas duas perspectivas. Eles chamaram uma de a mente carnal e a outra de a mente de Cristo. Reconhecemos esses dois centros de pensamento na declaração: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, nem as pode conhecer, porque se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. Para a mente natural, a realidade está confinada ao instante chamado agora. Este exato momento parece conter toda a realidade, todo o resto é irreal. Para a mente natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. Em outras palavras, meu passado, quando uso a mente natural, é apenas uma imagem de memória de coisas que foram. E para o foco limitado da mente carnal ou natural, o futuro não existe. A mente natural não acredita que poderia revisitar o passado e vê-lo como algo presente, algo objetivo e concreto para si mesmo, nem acredita que o futuro exista. Para a mente de Cristo, a mente espiritual, que em nossa linguagem chamaremos de foco quadridimensional, o passado, o presente e o futuro da mente natural são um todo presente. Ela abrange toda a gama de impressões sensoriais que o homem encontrou, está encontrando e encontrará. A única razão pela qual você e eu estamos funcionando como estamos hoje, e não estamos cientes da perspectiva maior, é simplesmente porque somos criaturas de hábitos, e o hábito nos torna totalmente cegos para o que de outra forma deveríamos ver, mas o hábito não é lei. Ele age como se fosse a força mais convincente do mundo, mas não é lei. Podemos criar uma nova abordagem para a vida. Se você e eu gastássemos alguns minutos todos os dias em retirar nossa atenção da região da sensação e concentrá-la em um estado invisível e permanecermos fiéis a essa contemplação, sentindo e sentindo a realidade de um estado invisível, com o tempo nos tornaríamos conscientes deste mundo maior, deste mundo dimensionalmente maior. O estado contemplado é agora uma realidade concreta, deslocada no tempo. Esta noite, ao nos voltarmos para nossa Bíblia, você será o juiz de onde você está em seu desdobramento atual. Nossa primeira história para esta noite é do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Neste capítulo há 3 histórias contadas como se fossem experiências separadas dos personagens dominantes. Na primeira história nos é dito que Jesus encontrou um homem louco, um homem nu que morava no cemitério e se escondeu atrás dos túmulos. Este homem apelou a Jesus para não expulsar os demônios que o atormentavam. Mas Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito imundo. Marcos 5 versículo 8. Assim Jesus expulsou os demônios para que agora se destruam, e encontramos este homem, pela primeira vez, vestido e em seu juízo perfeito e sentado aos pés do Mestre. Obteremos o sentido psicológico deste capítulo mudando o nome Jesus para o de razão iluminada ou pensamento quadridimensional. À medida que avançamos neste capítulo, somos informados de que Jesus agora vem sobre o sumo sacerdote cujo nome é Jairo, e Jairo, o sumo sacerdote da sinagoga, tem um filho que está morrendo. Ela tem 12 anos, e ele apela a Jesus para vir e curar a criança. Jesus consente, e quando ele se dirige para a casa do sumo sacerdote, uma mulher na praça tocou em sua roupa. E Jesus, sabendo imediatamente em si mesmo que a virtude havia saído dele, virou na imprensa e disse: quem tocou em minhas roupas? Marcos 5, versículo 30. A mulher que foi curada de um fluxo de sangue que teve por 12 anos confessou que o havia tocado. E ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Marcos 5, versículo 34. Enquanto ele continua em direção à casa, o sumo sacerdote é informado de que a criança está morta e não há necessidade de ressuscitá-la.
Ela não está mais dormindo, mas agora está morta. Tendo Jesus ouvido a palavra que foi proferida, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Marcos 5, versículo 36. E, entrando, disse-lhes: Por que fazeis tanto barulho e chorais? A donzela não está morta, mas dorme. Marcos 5, versículo 39. Com isso toda a multidão zombou e riu, mas Jesus, fechando as portas contra a multidão zombeteira, levou consigo para a casa de Jairo, seus discípulos e o pai e a mãe do menino morto. Eles entraram no quarto onde a donzela estava deitada. E ele tomou a donzela pela mão, e disse-lhe: Donzela, eu te digo, levanta-te. Marcos 5 versículo 41. Deste sono profundo ela acordou e se levantou e andou, e o sumo sacerdote e todos os outros ficaram surpresos. E ele os mudou diretamente para que nenhum homem o conhecesse, e ele ordenou que lhe dessem algo para comer. Marcos 5 versículo 43. Você está nesta mesma noite, enquanto está sentado aqui, retratado neste capítulo 5 de Marcos. Um cemitério tem um propósito, é simplesmente um registro dos mortos. Você está vivendo no passado morto? Se você está vivendo entre os mortos, seus preconceitos, suas superstições e suas falsas crenças que você mantém vivas são as lápides atrás das quais você se esconde. Se você se recusar a deixá-los ir, você está tão louco quanto o homem louco da Bíblia que implorou com razão esclarecida para não expulsá-los. Não há diferença. Mas a razão esclarecida é incapaz de proteger o preconceito e a superstição contra as incursões da razão. Não há um homem neste mundo que tenha um preconceito, independentemente da natureza do preconceito, que possa sustentá-lo à luz da razão. Diga-me que você é contra uma certa nação, uma certa raça, um certo aísmo, um certo qualquer coisa, não me importa o que seja, você não pode expor essa sua crença à luz da razão e mantê-la viva. Para que possa ser mantido vivo em seu mundo, você deve escondê-lo da razão. Você não pode analisá-lo à luz da razão e tê-lo vivo. Quando este foco quadridimensional vier e lhe mostrar uma nova abordagem da vida e expulsar de sua própria mente todas essas coisas que o atormentaram, você estará então limpo e vestido em sua mente certa. E você se senta aos pés do entendimento, chamados os pés do Mestre. Agora vestido e em sã consciência você pode ressuscitar os mortos. O que morreu? A criança na história não é uma criança. A criança é sua ambição, seu desejo, os sonhos não realizados do seu coração. Esta é a criança alojada na mente do homem. Pois, como afirmei antes, todo o drama da Bíblia é psicológico. A Bíblia não tem nenhuma referência a qualquer pessoa que já existiu, ou qualquer evento que já ocorreu na Terra. Todas as histórias da Bíblia se desdobram na mente do homem individual. Nesta história, Jesus é o intelecto desperto do homem. Quando sua mente funciona fora do alcance de seus sentidos atuais, quando sua mente está curada de todas as limitações anteriores, então você não é mais o homem insano, mas você é essa presença personificada como Jesus, o poder que pode ressuscitar os anseios do coração do homem. Você agora é a mulher com fluxo de sangue. O que é essa questão de sangue? Um útero em execução não é um útero produtivo. Ela o segurou por 12 anos, ela era incapaz de conceber. Ela não podia dar forma ao seu desejo por causa do fluxo de sangue. Você é informado de que a fé dela o fechou. À medida que o útero se fecha, pode dar forma à semente ou ideia. À medida que sua mente é limpa de seu antigo conceito de eu, você assume que é o que quer ser, e permanecendo fiel a essa suposição, você dá forma à sua suposição ou ressuscita seu filho. Você é a mulher purificada do fluxo de sangue e se dirige à casa da criança morta.
A criança ou o estado que você desejava é agora o seu conceito fixo de si mesmo. Mas agora, tendo assumido que sou o que antes desejava ser, não posso continuar desejando o que tenho consciência de ser. Então eu não discuto isso. Eu não falo com ninguém sobre o que eu sou. É tão óbvio para mim que sou o que queria ser que ando como se fosse. Caminhando como se eu fosse o que antes queria ser, meu mundo de foco limitado não vê e pensa que não o desejo mais. A criança está morta em seu mundo, mas eu, que conheço a lei, digo, e a criança não está morta. A donzela não está morta, mas dorme. Agora eu a desperto. Eu, por minha suposição, desperto e faço visível em meu mundo que assumo, pois suposições se sustentadas invariavelmente despertam o que afirmam. Eu fecho a porta. Que porta? A porta dos meus sentidos. Simplesmente excluo completamente tudo o que meus sentidos revelam. Nego a evidência dos meus sentidos. Suspendo a razão limitada do homem natural e ando nesta ousada afirmação de que sou o que meus sentidos negam. Com a porta dos meus sentidos fechada, o que levo para esse estado disciplinado? Não levo ninguém a esse estado, a não ser os pais da criança e meus discípulos. Fecho a porta contra a multidão zombeteira e rindo. Não busco mais confirmação. Nego completamente a evidência de meus sentidos, que zombam de minha suposição e não discuto com os outros se minha suposição é possível ou não. Quem são os pais? Descobrimos que o pai e mãe de toda a criação é o eu sou do homem. A consciência do homem é Deus. Estou consciente do estado. Sou o pai e mãe de todas as minhas ideias e minha mente permanece fiel a esse novo conceito de eu. Minha mente é disciplinada. Eu coloco nesse estado os discípulos, e excluo desse estado tudo o que poderia negá-lo. Agora a criança, sem a ajuda de um homem, é ressuscitada. A condição que eu desejava e assumi que eu tinha, torna-se objetivada dentro do meu mundo e testemunha o poder da minha assunção. Você é o juiz, não posso julgá-lo. Ou você está vivendo agora no passado morto, ou está vivendo como a mulher cujo fluxo de sangue foi estancado. Você poderia realmente me responder se eu lhe fizesse a pergunta. Você acredita agora que você, sem a ajuda de outro, precisa apenas assumir que você é o que você quer ser, para tornar essa suposição real em seu mundo? Ou você acredita que deve primeiro cumprir uma certa condição imposta a você pelo passado, que você deve ser de uma certa ordem, ou de alguma coisa? Não estou criticando certas igrejas ou grupos, mas há aqueles que acreditam que alguém fora de sua igreja ou grupo ainda não está salvo. Nasci protestante. Você fala com um protestante, só há um cristão, um protestante. Você fala com um católico, porque não há nada no mundo que seja cristão além de católico. Você fala com um judeu, e os cristãos são pagãos, e os judeus são os escolhidos. Você fala com um muçulmano, judeus e cristãos são os infiéis. Você fala com outra pessoa e todos esses são os intocáveis. Não importa com quem você fale, eles são sempre os escolhidos. Se você acredita que deve ser um desses para ser salvo, você ainda é um louco se escondendo atrás dessas superstições e desses preconceitos do passado, e você está implorando para não ser purificado. Alguns de vocês me dizem, não me peçam para desistir de minha crença em Jesus, o homem, ou em Moisés, o homem, ou em Pedro, o homem. Quando você me pede para desistir da minha crença nesses personagens, você está pedindo demais. Deixe-me essas crenças porque elas me confortam. Posso acreditar que eles viveram na Terra e ainda seguem sua interpretação psicológica de suas histórias. Eu digo, saia do passado morto. Saia desse cemitério e caminhe, sabendo que você e seu pai são um,
e seu Pai, que os homens chamam de Deus, é sua própria consciência. Essa é a única lei criativa do mundo. Do que você tem consciência de ser? Embora você não possa ver seu objetivo com o foco limitado de sua mente tridimensional, agora você é o que assumiu ser. Caminhe nessa suposição e permaneça fiel a ela. O tempo nesta dimensão do seu ser bate devagar e você pode não, mesmo depois de objetivar sua suposição, lembrar que houve um tempo em que esta realidade presente era apenas uma atitude da mente. Por causa da lentidão da batida do tempo aqui você muitas vezes deixa de ver a relação entre sua natureza interior e o mundo exterior que a testemunha. Você é o juiz da posição que ocupa agora neste capítulo 5 de Marcos. Você está ressuscitando a criança morta? Você ainda precisa ter esse útero de sua mente fechado? Ele ainda está em execução e, portanto, não pode ser fértil? Você é agora o homem insano que vive no passado morto? Só você pode ser o juiz e responder a essas perguntas. Agora nos voltamos para uma história no capítulo 5 do Evangelho de João. Isso mostrará como os antigos contadores de histórias falavam lindamente das duas visões distintas deste mundo, uma, o foco tridimensional limitado, e a outra, o foco quadridimensional. Esta história fala de um homem impotente que é rapidamente curado. Jesus chega a um lugar chamado Betesda, que por definição significa a casa dos 5 alpendres. Nestes 5 alpendres estão incontáveis os populares impotentes, cegos, mancos, murchos e outros. A tradição dizia que em certas estações do ano um anjo descia e perturbava o tanque que ficava perto desses 5 alpendres. À medida que o anjo perturbava a piscina, o primeiro a entrar sempre era curado. Mas apenas o primeiro, não o segundo. Jesus, vendo um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, disse-lhe: Queres ficar são? João 5 versículo 6. O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém, quando a água está agitada, para me colocar no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. João 5 versículo 7. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5 versículo 8. E imediatamente o homem ficou são, tomou a sua cama e andou, e no mesmo dia era o sábado. João 5 versículo 9. Você lê esta história e pensa que algum homem estranho que possuía poder milagroso de repente disse ao homem coxo: levante-se e ande. Não posso repetir muitas vezes que a história, mesmo quando apresenta inúmeras individualidades, ocorre dentro da mente do homem individual. A piscina é a sua consciência. O anjo é uma ideia, chamado de mensageiro de Deus. Consciência sendo Deus, quando você tem uma ideia e está entretendo um anjo. No minuto em que você está consciente de um desejo, sua piscina foi perturbada. O desejo perturba a mente do homem. Querer algo é ser perturbado. No exato momento em que você tem uma ambição, ou um objetivo claramente definido, a piscina foi perturbada pelo anjo, que era o desejo. Você é informado de que o primeiro a entrar na piscina perturbada é sempre curado. Meus companheiros mais próximos neste mundo, minha esposa e minha filhinha, são para mim quando me dirijo a eles. Em segundo lugar, devo falar com minha esposa como a você é. Devo falar com qualquer um, não importa o quão perto eles estejam, como a você é. E depois disso a terceira pessoa, ele é. Há apenas uma pessoa neste mundo com quem posso usar a primeira pessoa presente e essa pessoa é eu. Eu sou, só pode ser dito de mim mesmo, não pode ser dito de outro. Portanto, quando estou consciente de algum desejo que quero ser, mas aparentemente não sou, a piscina sendo perturbada, quem pode entrar nessa piscina antes de mim? Só eu possuo o poder da primeira pessoa.
Eu sou o que eu quero ser. Exceto que acredito que sou o que quero ser, permaneço como era e morro nessa limitação. Nesta história, você não precisa de nenhum homem para colocá-lo na piscina, pois sua consciência é perturbada pelo desejo. Tudo o que você precisa fazer é assumir que você já é o que você queria ser e você está nisso, e nenhum homem pode entrar antes de você. Que homem pode entrar antes de você quando você se torna consciente de ser o que você quer ser? Ninguém pode estar diante de você quando somente você possui o poder de dizer eu sou. Essas são as duas perspectivas. Você é agora o que seus sentidos negariam. Você é ousado o suficiente para assumir que já é o que deseja ser? Se você ousar assumir que já é aquilo que sua razão e seus sentidos agora negam, então você está na piscina e, sem a ajuda de um homem, você também se levantará, pegará seu sofá e caminhará. Você é informado que aconteceu no sábado. O sábado é apenas a sensação mística de quietude, quando você está despreocupado, quando não está ansioso, quando não está procurando resultados, sabendo que os sinais seguem e não precedem. O sábado é o dia da quietude em que não há trabalho. Quando você não está trabalhando para fazer isso, você está no sábado. Quando você não está nem um pouco preocupado com a opinião dos outros, quando você anda como se estivesse, você não pode levantar um dedo para dizer isso, você está no sábado. Não posso me preocupar com como será, e ainda dizer que estou consciente de ser isso. Se estou consciente de ser livre, seguro, saudável e feliz, mantenho esses estados de consciência sem esforço ou trabalho de minha parte. Portanto, estou no sábado, e porque era o sábado, ele se levantou e andou. Nossa próxima história é do capítulo 4 do Evangelho de João, e é uma que você já ouviu várias vezes. Jesus chega ao poço e há uma mulher chamada Mulher de Samaria, e ele lhe disse, e dá-me de beber. João 4 versículo 7. Então a mulher de Samaria lhe disse, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Pois os judeus não se relacionam com os samaritanos. João 4 versículo 9. Respondeu-lhe Jesus, se conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, e dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4 versículo 10. A mulher, vendo que ele não tem com que tirar a água, e sabendo que o poço é fundo, diz, tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu, e seus filhos e seu gado? João 4 versículo 12. Respondeu-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4 versículo 13,14. Então ele diz a ela tudo sobre ela e pede que ela vá chamar seu marido. Ela respondeu e disse, não tenho marido. João 4 versículo 17. Disse-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e aquele que agora tens não é teu marido. João 4 versículo 17, 18. A mulher, sabendo que isso é verdade, vai ao mercado e diz à outra, e encontrei o Messias. Eles perguntam a ela, como você sabe que conheceu o Messias? Porque ele me disse todas as coisas que eu já fiz, ela responde. Aqui está um foco que abrange todo o passado, pelo menos, e diz a ela agora sobre o futuro. Continuando com a história, os discípulos aproximam-se de Jesus e dizem, e mestre, coma. João 4 versículo 31. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma carne que vocês não conhecem. João 4 versículo 32. Quando eles falam de uma colheita em 4 meses, Jesus responde, não dizeis vós, e ainda faltam 4 meses, e então vem a colheita.
Eis que vos digo, levantai os olhos e contemplai os campos, pois já estão brancos para a ceifa. João 4 versículo 35. Ele vê coisas pelas quais as pessoas esperam 4 meses, ou esperam 4 anos, ele os vê como agora em um mundo dimensionalmente maior, existindo agora, ocorrendo agora. Voltemos à primeira parte da história. A mulher de Samaria é o você tridimensional, e Jesus no poço é o você quadridimensional. A discussão começa entre o que você quer ser e o que a razão lhe diz que você é. Quanto maior você diz que se você ousasse assumir que já é o que quer ser, você se tornaria isso. O menor você, com seu foco limitado, lhe diz, porque você não tem um balde, você não tem uma corda e o poço é fundo. Como você poderia alcançar a profundidade deste estado sem os meios para esse fim? Você responde e diz, se você soubesse quem te pede para beber, você pediria a ele. Se você soubesse o que em si mesmo está lhe impelindo a encarnar o estado que você procura agora, você suspenderia sua pequena visão e deixaria que ele fizesse isso por você. Então ele lhe diz que você tem 5 maridos, e você nega. Mas ele sabe muito melhor do que você que seus 5 sentidos o impregnam de manhã, tarde e noite com suas limitações. Eles lhe dizem que filhos você terá esta noite, amanhã e nos próximos dias. Pois seus 5 sentidos agem como 5 maridos que constantemente impregnam sua consciência, que é o grande ventre de Deus, e de manhã, ao meio-dia e à noite eles te sugerem e te ditam o que você deve aceitar como verdade. Ele lhe diz que aquele que você gostaria de ter como marido não é seu marido. Em outras palavras, o sexto ainda não o engravidou. O que você gostaria de ser é negado por esses 5, e eles detêm o poder, eles ditam o que você aceitará como verdade. O que você gostaria de aceitar ainda não penetrou em sua mente e impregnou sua mente com sua realidade. Aquele a quem você chama de marido não é realmente seu marido. Você não está tendo a semelhança dele. Ter a imagem dele é a prova de que você é sua esposa, pelo menos você o conheceu intimamente. Você não está tendo a semelhança do sexto, você está apenas tendo a semelhança dos 5. Então alguém se vira para mim e me conta tudo o que eu já soube. Volto no olho da minha mente e a razão me diz que durante toda a minha vida sempre aceitei as limitações dos meus sentidos, sempre as encarei como um fato, e de manhã, ao meio-dia e à noite dei testemunho dessa aceitação. A razão me diz que só conheço esses 5 desde que nasci. Agora eu gostaria de sair da limitação dos meus sentidos, mas ainda não encontrei dentro de mim a coragem de assumir que sou o que esses 5 negam que sou. Assim, aqui permaneço, consciente da minha tarefa, mas sem coragem de ultrapassar os limites dos meus sentidos e daquilo que a minha razão nega. Ele diz a eles, tenho uma carne que vocês não conhecem. Eu sou o pão que cai do céu. Eu sou o vinho. Eu sei o que quero ser, e porque sou esse pão, banqueteio-me com ele. Presumo que sim. E em vez de me deleitar com o fato de estar nesta sala falando com você e você estar me ouvindo, e de estar em Los Angeles, me deleito com o fato de estar em outro lugar e ando aqui como se eu estivesse em outro lugar. E gradualmente eu me torno o que eu me banqueteio. Deixe-me dar-lhe 2 histórias pessoais. Quando eu era menino, vivia em um ambiente muito limitado, em uma pequena ilha chamada Barbados. A ração para os animais era muito escassa e muito cara porque tínhamos que importar. Eu sou de uma família de 10 filhos e minha avó morava conosco fazendo 13 na mesa. Repetidamente me lembro de minha mãe dizendo à cozinheira no início da semana, quero que você guarde 3 patos para o jantar de domingo. Isso significava que ela pegaria do rebanho no quintal 3 patos e os colocaria em uma gaiola muito pequena e os alimentaria, os encheria de manhã, ao meio-dia e à noite com milho e todas as coisas que ela queria que os patos comessem.
Esta era uma dieta totalmente diferente da que alimentamos regularmente os patos, porque mantivemos esses pássaros vivos alimentando-os com peixes. Nós os mantínhamos vivos e gordos no peixe porque o peixe era muito barato e abundante, mas você não pode comer um pássaro que se alimenta de peixe, não como você e eu gostamos de um pássaro. A cozinheira pegava 3 patos, colocava-os numa gaiola e durante 7 dias os enchia de milho, leite azedo e tudo o que queríamos provar nos pássaros. Então, quando eles foram mortos e servidos para o jantar 7 dias depois, eles eram pássaros suculentos, alimentados com leite, alimentados com milho. Mas de vez em quando a cozinheira se esquecia de guardar os pássaros, e meu pai, sabendo que teríamos patos, e acreditando que ela havia cumprido a ordem, não mandou mais nada para o jantar, e 3 peixes vieram para a mesa. Você não podia tocar naqueles pássaros porque eles eram tanto a personificação do que eles se alimentavam. O homem é um ser psicológico, um pensador. Não é do que ele se alimenta fisicamente, mas do que ele se alimenta mentalmente que ele se torna. Tornamo-nos a personificação daquilo de que nos alimentamos mentalmente. Agora, aqueles patos não podiam ser alimentados com milho de manhã e peixe à tarde e outra coisa à noite. Tinha que ser uma mudança completa de dieta. No nosso caso, não podemos meditar um pouco de manhã, xingar ao meio-dia e fazer outra coisa à noite. Temos que fazer uma dieta mental. Por uma semana devemos mudar completamente nossa alimentação mental. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude, e se houver algum louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4 versículo 8. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Se eu pudesse agora escolher o tipo de alimento mental que quero expressar em meu mundo e me deleitar com ele, eu me tornaria isso. Deixe-me dizer-lhe por que estou fazendo o que estou fazendo hoje. Foi em 1933, na cidade de Nova York, e meu velho amigo Abdullah, com quem estudei hebraico por 5 anos, foi realmente o início da alimentação de todas as minhas superstições. Quando fui até ele, estava cheio de superstições. Eu não podia comer carne, não podia comer peixe, não podia comer frango, não podia comer nenhuma dessas coisas que estavam vivendo no mundo. Eu não bebia, não fumava e estava fazendo um esforço tremendo para viver uma vida celibatária. Abdullah me disse, eu não vou te dizer em você é louco Neville, mas você sabe. Todas essas coisas são estúpidas. Mas eu não podia acreditar que eles eram estúpidos. Em novembro de 1933, despedi-me de meus pais na cidade de Nova York enquanto navegavam para Barbados. Eu estava neste país há 12 anos sem vontade de ver Barbados. Não tive sucesso e tinha vergonha de voltar para casa com membros bem-sucedidos da minha família. Depois de 12 anos na América, eu era um fracasso aos meus próprios olhos. Eu estava no teatro e ganhei dinheiro em 1 ano e gastei no mês seguinte. Eu não era o que eu chamaria pelos padrões deles nem pelos meus uma pessoa de sucesso. Lembre-se que quando me despedi de meus pais em novembro, não tinha vontade de ir para Barbados. O navio partiu e, quando subi a rua, algo me dominou com o desejo de ir a Barbados. Era o ano de 1933, eu estava desempregado e não tinha para onde ir a não ser um quartinho na rua 75. Fui direto ao meu velho amigo Abdullah e lhe disse, Yabe, a sensação mais estranha está me possuindo. Pela primeira vez em 12 anos quero ir a Barbados. Se você quer ir para Neville, você foi, ele respondeu. Essa era uma linguagem muito estranha para mim. Estou em Nova York na rua 72 e ele me diz que fui para Barbados. Eu disse a ele, o que você quer dizer com eu fui, Abdullah? Ele disse, você realmente quer ir?
Eu respondi assim. Ele então me disse, já ao passar por esta porta agora você não está andando na rua 72, você está andando em ruas ladeadas de palmeiras, ruas ladeadas de cocos, e isso é Barbados. Não me pergunte como você vai. Você está em Barbados. Você não disse em como e em quando está lá. Você está aí. Agora você anda como se estivesse lá. Saí de seu lugar em transe. Estou em Barbados. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, nem estou bem vestido e, no entanto, estou em Barbados. Ele não era o tipo de pessoa com quem você discutiria, não Abdullah. 2 semanas depois, eu não estava mais perto do meu objetivo do que no dia em que lhe disse pela primeira vez que queria ir para Barbados. Eu disse a ele, Yaabe, confio em você implicitamente, mas aqui está uma vez que não consigo ver como vai funcionar. Não tenho um centavo para minha jornada, comecei a explicar. Você sabe o que ele fez. Ele era negro como as de espadas, meu velho amigo Abdullah, com sua cabeça de turbante. Enquanto eu estava sentado em sua sala, ele se levantou da cadeira e foi em direção ao seu escritório e bateu à porta, o que não era um convite para segui-lo. Ao passar pela porta, ele me disse, já disse tudo o que tenho a dizer. No dia 3 de dezembro me apresentei diante de Abdullah e lhe disse novamente que não estava mais perto da minha viagem. Ele repetiu sua declaração, e você está em Barbados. O último navio para Barbados que me levaria até lá pelo motivo que eu queria ir, que era estar lá no Natal, partiu ao meio-dia de 6 de dezembro, o velho Nerissa. Na manhã de 4 de dezembro, sem emprego, sem ter para onde ir, dormi até tarde. Quando me levantei, havia uma carta do Correio Aéreo de Barbados embaixo da minha porta. Quando abri a carta, um pequeno pedaço de papel caiu no chão. Peguei-o e era um projeto de $50. A carta era do meu irmão Vitor e dizia, não estou pedindo que você venha, Neville, isso é uma ordem. Nunca tivemos um Natal em que todos os membros de nossa família estivessem presentes ao mesmo tempo. Este Natal poderia ser feito se você viesse. Meu irmão mais velho Cecil saiu de casa antes do nascimento do mais novo e então começamos a nos mudar de casa em momentos diferentes, então nunca na história da nossa família estávamos todos juntos ao mesmo tempo. A carta continuou, e você não está trabalhando, eu sei que não há razão para que você não possa vir, então você deve estar aqui antes do Natal. Os $50 inclusos são para comprar algumas camisas ou um par de sapatos que você pode precisar para a viagem. Você não precisará de dicas, use o bar se estiver bebendo. Vou encontrar o navio e pagar todas as suas gorjetas e suas despesas incorridas. Mandei um telegrama para Furnes, Vitílico na cidade de Nova York e disse para eles emitirem uma multa quando você aparecer no escritório deles. Os $50 são simplesmente para comprar alguns pequenos itens essenciais. Você pode assinar como quiser a bordo do navio. Vou cumpri-lo e cuidar de todas as obrigações. Fui até Furnes, Vitílico com minha carta e deixei que a lessem. Eles disseram, recebemos o telegrama Sr. Godard, mas infelizmente não temos mais espaço na viagem de 6 de dezembro. A única coisa disponível é a terceira classe entre Nova York e St. Thomas. Quando chegamos a St. Thomas, temos alguns passageiros que estão desembarcando. Você pode então andar de primeira classe de St. Thomas para Barbados. Mas entre Nova York e St. Thomas você deve ir na terceira classe, embora possa ter os privilégios da sala de jantar da primeira classe e andar nos conveses da primeira classe. Eu disse, eu vou levar. Voltei para meu amigo Abdullah na tarde de 4 de dezembro e disse, funcionou como um sonho. Contei a ele o que tinha feito, pensando que ele ficaria feliz.
Você sabe o que ele me disse? Ele disse: quem lhe disse que você está indo para a terceira classe? Eu vi você em Barbados, o homem que você é, indo de terceira classe. Você está em Barbados e foi para lá de primeira classe. Não tive um momento para vê-lo novamente antes de embarcar no meio-dia de 6 de dezembro. Quando cheguei ao cais com meu passaporte e meus documentos para embarcar naquele navio, o agente me disse: temos boas notícias para você, Sr. Goddard. Houve um cancelamento e você vai para a primeira classe. Abdullah me ensinou a importância de permanecer fiel a uma ideia e não fazer concessões. Eu hesitei, mas ele permaneceu fiel à suposição de que eu estava em Barbados e tinha viajado na primeira classe. Agora de volta ao significado de nossas duas histórias bíblicas. O poço é fundo e você não tem balde, não tem corda. Faltam 4 meses para a colheita e Jesus diz: tenho carne para comer que vocês não conhecem. Eu sou o pão do céu. Deleite-se com a ideia, identifique-se com a ideia como se você já fosse esse estado encarnado. Ande na suposição de que você é o que você quer ser. Se você se banquetear com isso e permanecer fiel a essa dieta mental, você a cristalizará. Você vai se tornar isso neste mundo. Quando voltei para Nova York em 1934, depois de 3 meses celestiais em Barbados, bebi, fumei e fiz tudo o que não fazia há anos. Lembrei-me do que Abdullah me disse, que depois de provar essa lei, você se tornará normal, Neville. Você sairá daquele cemitério, você sairá daquele passado morto onde você pensa que está sendo santo. Por tudo que você realmente está fazendo, você sabe, você está sendo tão bom, Neville, você não presta para nada. Voltei andando nesta terra uma pessoa completamente transformada. A partir daquele dia, que foi em fevereiro de 1934, comecei a viver cada vez mais. Eu não posso dizer honestamente que eu sempre consegui. Meus muitos erros neste mundo, meus muitos fracassos me condenariam se lhe dissesse que dominei tão completamente os movimentos de minha atenção que posso permanecer sempre fiel à ideia que quero encarnar. Mas posso dizer com o antigo professor, embora pareça ter falhado no passado, eu sigo em frente e me esforço dia após dia para me tornar aquilo que quero incorporar neste mundo. Suspenda o julgamento, recuse-se a aceitar o que a razão e os sentidos agora ditam, e se você permanecer fiel à nova dieta, você se tornará a personificação do ideal ao qual permanece fiel. Se há um lugar no mundo que é diferente da minha pequena ilha de Barbados, é a cidade de Nova York. Em Barbados, o prédio mais alto tem 3 andares, e as ruas são repletas de palmeiras e coqueiros e todo tipo de coisa tropical. Em Nova York, você deve ir a um parque para encontrar uma árvore. No entanto, tive que andar pelas ruas de Nova York como se andasse pelas ruas de Barbados. Para a imaginação todas as coisas são possíveis. Comecei a criar em minha mente a atmosfera que encontraria fisicamente se estivesse em Barbados. Como me mantive fiel a essa suposição, alguém cancelou a passagem e eu a recebi. Meu irmão em Barbados, que nunca pensou em minha volta para casa, tem o desejo imperioso de me escrever uma carta estranha. Ele nunca havia ditado para mim, mas desta vez ele ditou, e pensou que ele originou a ideia da minha visita. Voltei para casa e tive 3 meses celestiais. Voltei na primeira classe e trouxe de volta uma boa quantia em dinheiro no bolso, um presente. Minha viagem, se eu tivesse pago por ela, teria sido de $3.000, mas fiz isso sem um centavo no bolso. Eu tenho maneiras que você não conhece. Meus caminhos estão além da descoberta. O eu dimensionalmente maior tomou minha assunção como comando e influenciou o comportamento de meu irmão para escrever aquela carta, influenciou o comportamento de alguém para cancelar aquela passagem de primeira classe,
e fez todas as coisas necessárias que tenderiam à produção da ideia com que me identifiquei. Identifiquei-me com a sensação de estar ali. Dormi como se estivesse ali, e todo o comportamento do homem foi moldado em harmonia com minha suposição. Não precisei ir até Furnes, Vitílico e implorar por uma passagem, pedindo que cancelassem alguém que estava reservado na primeira classe. Não precisei escrever para meu irmão e implorar que me mandasse algum dinheiro ou me comprasse uma passagem. Ele pensou que ele originou o ato. Na verdade, até hoje, ele acredita que tenha iniciado o desejo de me trazer para casa. Meu velho amigo Abdullah simplesmente me disse: "Você está em Barbados, Neville. Você quer estar lá, onde quer que você esteja, lá está você. Viva como se você fosse e que você seja." Essas são as duas perspectivas. No mundo possuído por cada homem. Eu não quero saber quem tu és. Toda criança nascida de mulher, independentemente de raça, nação ou credo, possui duas visões distintas do mundo. Ou você é o homem natural que não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para você no foco natural elas são loucura para você. Ou você é o homem espiritual que percebe as coisas fora das limitações de seus sentidos porque todas as coisas são agora realidades em um mundo dimensionalmente maior. Não há necessidade de esperar 4 meses para acolher. Você é a mulher de Samaria ou Jesus no poço. Você é o homem esperando nos 5 alpendres pelo distúrbio e alguém para empurrá-lo para dentro, ou você é o único que pode se ordenar a se levantar e andar apesar dos outros que esperam. Você é o homem atrás das lápides do cemitério esperando e implorando para não ser limpo. Por que você não quer ser limpo de seus preconceitos? Uma das coisas mais difíceis para o homem desistir são suas superstições, seus preconceitos. Ele os guarda como se fossem o tesouro dos tesouros. Quando você se purifica e fica livre, então o útero, sua própria mente é automaticamente curada. Torna-se o terreno preparado onde as sementes, seus desejos, podem criar raízes e crescer em manifestação. A criança que você carrega agora em seu coração é seu objetivo atual. Seu desejo atual é uma criança que é como se estivesse doente. Se você assume que agora é o que gostaria de ser, a criança por um momento fica morta porque não há mais perturbação. Você não pode ser perturbado quando sente que é o que quer ser, porque se sente que é o que queria ser, fica satisfeito com essa suposição. Para outros que julgam superficialmente você parece não desejar mais, então para eles o desejo ou a donzela está morto. Eles acham que você perdeu sua ambição porque não discute mais sua ambição secreta. Você se ajustou completamente à ideia. Você assumiu que você é o que você quer ser. Você sabe que ela não está morta, ela apenas dorme. Eu vou despertá-la. Eu ando na suposição de que eu sou, e enquanto ando, eu a desperto silenciosamente. Aí quando ela acordar eu vou fazer a coisa normal, natural, vou dar para ela comer. Não vou me gabar disso e dizer aos outros que simplesmente vou e não conto a ninguém. Eu alimento esse estado que agora gosto com minha atenção. Eu o mantenho vivo dentro do meu mundo, tornando-me atento a ele. Coisas que não estou atento para desaparecer e murchar dentro do meu mundo, independentemente do que sejam. Eles não apenas nascem e depois permanecem sem alimentação. Eu os dei à luz pelo fato de me tornar consciente de ser eles. Quando eu os incorporo em meu mundo, isso não é o fim. Esse é o começo. Agora sou uma mãe que deve manter vivo este estado estando atenta a ele. No dia em que não estou atento, retirei meu leite dele, e ele se desvanece do meu mundo, à medida que fico atento a outra coisa no meu mundo. Você pode estar atento às limitações e alimentá-las e torná-las montanhas,
ou pode estar atento aos seus desejos, mas para ficar atento você deve assumir que já é aquilo que queria ser. Embora hoje falemos de um foco tridimensional e quadridimensional, não pense nem por um momento que esses antigos professores não estavam totalmente conscientes desses dois centros distintos de pensamento dentro das mentes de todos os homens. Eles personificaram esses dois, e tentaram mostrar ao homem que a única coisa que o rouba do homem que ele poderia ser, é o hábito. Embora não seja lei, todo psicólogo lhe dirá que o hábito é a força mais inibidora do mundo. Ela restringe completamente o homem e o amarra e o torna totalmente cego para o que de outra forma ele deveria ser. Comece agora a ver e sentir-se mentalmente como aquilo que você quer ser, e deleite-se com essa sensação pela manhã, ao meio-dia e à noite. Vasculhei a Bíblia por um intervalo de tempo maior que 3 dias e não a encontrei. Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. João 2 versículo 19. Preparem seus mantimentos, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para entrardes em possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuí-la. Josué 1 versículo 11. Se eu pudesse saturar completamente minha mente com uma sensação e andar como se já fosse um fato, me prometem, e não posso encontrar nenhuma negação disso neste grande livro, que não preciso de mais do que uma dieta de 3 dias se eu permanecer fiel a ela. Mas devo ser honesto sobre isso. Se eu mudar minha dieta no decorrer do dia, prorrogo o intervalo de tempo. Você me pergunta, mas como eu sei sobre o intervalo? Você mesmo determina o intervalo. Temos hoje em nosso mundo moderno uma pequena palavra que confunde a maioria de nós. Eu sei que isso me confundiu até que eu cavei mais fundo. A palavra é a ação. A ação deve ser a coisa mais fundamental do mundo. Não é um átomo, é mais fundamental. Não é uma parte de um átomo como um elétron, é mais fundamental do que isso. Eles a chamam de unidade quadridimensional. A coisa mais fundamental do mundo é a ação. Você pergunta, o que é ação? Nossos físicos nos dizem que é energia multiplicada pelo tempo. Ficamos mais confusos e dizemos que energia multiplicada pelo tempo. O que isso significa? Eles respondem que não há resposta a um estímulo, não importa quão intenso seja o estímulo, a menos que dure por um certo período de tempo. Deve haver uma resistência mínima ao estímulo ou não há resposta. Por outro lado, não há resposta ao tempo a menos que haja um grau mínimo de intensidade. Hoje a coisa mais fundamental do mundo se chama ação, ou simplesmente energia multiplicada pelo tempo. A Bíblia dá 3 dias, a duração é de 3 dias para a resposta neste mundo. Se eu agora assumir que sou o que quero ser, e se sou fiel a isso e ando como se fosse, o período mais longo dado para a sua realização é de 3 dias. Se há algo esta noite que você realmente quer neste mundo, então experimente na imaginação o que você experimentaria na carne se você realizasse seu objetivo e ensurdecesse seus ouvidos, e cegasse seus olhos para tudo o que nega a realidade de sua suposição. Se você fizer isso, poderá me dizer antes que eu deixe esta cidade de Los Angeles que você percebeu o que era apenas um desejo quando veio para cá. Será minha alegria alegrar-me com você por saber que a criança que aparentemente estava morta está agora viva. Esta donzela realmente não estava morta, ela estava apenas dormindo. Você a alimentou nesse silêncio porque tem carne que ninguém mais conhece. Você deu comida a ela e ela se tornou uma realidade viva ressuscitada em seu mundo. Então você pode compartilhar sua alegria comigo e eu posso me alegrar com sua alegria. O propósito dessas lições é lembrá-lo da lei de seu próprio ser, a lei da consciência. Você é essa lei. Você estava apenas inconsciente de sua operação. Você alimentou e manteve vivas as coisas que não desejava expressar neste mundo.
Aceite o meu desafio e coloque esta filosofia à prova. Se não funcionar, você não deve usá-lo como edredom. Se não for verdade, você deve descartá-lo completamente. Eu sei que é verdade. Você não saberá até que tente provar ou refutar. Muitos de nós aderiram a ismos e temos medo de colocá-los à prova porque sentimos que podemos falhar e, então, onde estamos? Não querendo realmente saber a verdade sobre isso, hesitamos em ousar o suficiente para testá-lo. Você diz, eu sei que funcionaria de alguma outra maneira. Eu não quero realmente testá-lo. Embora eu ainda não tenha refutado, ainda posso ser consolado por isso. Agora não se engane, não pense por um segundo que você é sábio. Prove ou refute esta lei. Eu sei que se você tentar refutá-lo, você o provará, e eu ficarei mais rico por você provar isso, não em dólares, não em coisas, mas porque você se torna o fruto vivo do que acredito estar ensinando neste mundo. É muito melhor ter uma pessoa bem-sucedida e satisfeita depois de 5 dias de instrução do que sair insatisfeito. Espero que você seja corajoso o suficiente para desafiar esta instrução e provar ou refutar. Agora, antes de entrarmos no período de silêncio, explicarei brevemente a técnica novamente. Temos 2 técnicas na aplicação desta lei. Todos aqui devem agora saber exatamente o que ele quer. Você deve saber que, se não conseguir esta noite, amanhã ainda terá o mesmo desejo em relação a esse objetivo. Quando você souber exatamente o que deseja, construa em sua mente um evento único e simples que implique a realização de seu desejo, um evento em que o eu predomine. Em vez de sentar e olhar para si mesmo como se estivesse na tela, você é o ator do drama. Restrinja o evento a uma única ação. Se você vai apertar a mão porque isso implica a realização do seu desejo, então faça isso e apenas isso. Não aperte as mãos e depois vagueie em sua imaginação para um jantar ou para algum outro lugar. Restrinja sua ação a simplesmente apertar as mãos e faça isso repetidas vezes, até que esse aperto de mão assuma a solidez e a distinção da realidade. Se você sente que não pode permanecer fiel a uma ação, quero que você defina agora seu objetivo e então condense a ideia, que é seu desejo, em uma única frase. Uma frase que implica a realização de seu desejo, alguma frase como, não é maravilhoso? Ou se eu me sentisse agradecido porque achava que alguém foi fundamental para realizar meu desejo, eu poderia dizer obrigado e repeti-lo com sentimento uma e outra vez como uma canção de ninar até minha mente ser dominada pela única sensação de gratidão. Vamos agora sentar-nos tranquilamente nestas cadeiras com a ideia que implica a realização do nosso desejo condensada numa só frase, ou num só acto. Vamos relaxar e imobilizar nossos corpos físicos. Então experimentemos na imaginação a sensação que nossa frase ou ação condensada afirma. Se você se imaginar apertando a mão de outra pessoa, não use sua mão física, deixe-a imobilizada. Mas imagine que alojada em sua mão está uma mão mais sutil, mais real, que pode ser extraída em sua imaginação. Coloque sua mão imaginária na mão imaginária de seu amigo que está diante de você e sinta o aperto de mão. Mantenha seu corpo físico imobilizado mesmo que você se torne mentalmente ativo no que está prestes a fazer. Agora vamos entrar no silêncio.